Fala galera, tudo bem? Então a gente vai começar essa parte aí da nova etapa, né? O livro 2. Então a gente vai começar com sequências e vamos para cima. Assunto tranquilo, que a gente vai matar rapidinho. Quando você começa a trabalhar com sequências, o que é que nós temos que ter em mente, né? Então, sequências é um conjunto que você pode ordenar de elementos, de números, de pessoas ou de imagens em si. O que é importante? Que quando você trabalha com sequências, nós poderíamos trabalhar com algumas aqui, ó. Escrever aqui nessa imagem. Eu poderia ter uma sequência desse tipo. Você quer uma sequência numérica, é claro. E se você observar essa sequência, possivelmente você consegue identificar o próximo termo. Olhe o comportamento. Se nós observarmos, daqui para cá aumentou em 2, em 2, em 2, em 2, em 2. Então o próximo termo também vai aumentar em 2. Então o próximo termo vai ser quanto? Vai ser 15. Isso aqui é uma sequência que tem um comportamento tranquilo. Mais à frente nós iremos ver que essa sequência é chamada de progressão aritmética. Uma progressão aritmética é qualquer sequência que a variação entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. Nesse caso, essa variação é sempre 2. Também poderíamos ter, é o seguinte, isso aqui é uma progressão aritmética. Veja que da esquerda para a direita os números crescem, então a sequência é crescente, e nesse caso infinita. Claro, poderia ter uma sequência desse tipo, por exemplo. E se perguntasse quem era o próximo número e finalizasse aqui, talvez você conseguisse enxergar facilmente. Por quê? Porque de 8 para 4 ele dividiu por 2, de 4 para 2 ele dividiu por 2, de 2 para 1 ele dividiu por 2, de 1 para 1 ele dividiu por 2. Então cada termo significa o quê? O anterior dividido por 2. Então o próximo termo vai ser esse cara dividido por 2. Se eu pego um meio e divido por 2, um quarto. Você vai ver que esse tipo de sequência tem um nome. Essa sequência chamada progressão geométrica. Uma sequência chamada de progressão geométrica, quando é isso? Quando cada termo, para prosseguir, a gente tem que multiplicar sempre pelo mesmo fator multiplicativo. Então, se você observar qual é o fator que eu multiplico para dar 4? Então, o fator que multiplicamos para dar o resultado que seja metade é sempre 1 meio, 1 sobre 2. Então, se você pegar 8 e multiplicar por 1 sobre 2 vai dar 4. Você pega 4 multiplicado por 1 sobre 2 vai dar 2, e assim vai. Então isso aqui é uma progressão geométrica, tá? E por quê? Porque o crescimento ou decrescimento dela é de acordo com o fator multiplicativo. Já na PA, é de um fator aditivo. Aditivo, adição. Multiplicativo, multiplicação. Nesse caso, é uma sequência decrescente. Nem toda PG é decrescente, especialmente essa é. E além disso de ser decrescente, ela é finita, né? Porque está com início e está com fim. Mas tem sequências que não são tão fáceis de abordar. Existe uma sequência muito conhecida no mercado e na ciência que seria essa. Alguns de vocês já conhecem. Essa sequência é chamada a famosa sequência de Fibonacci. Então, como é que ela é feita? Qualquer termo a partir do terceiro termo, ele é escrito como a soma dos dois anteriores. Então, esse cara é a soma dos dois anteriores, ó, 1 mais 1. Qualquer termo vai ser a partir do terceiro, é a soma dos dois anteriores, 1 mais 2. Então, se você observar o 13, é a soma dos dois anteriores, ou 5 mais 8. Então, se eu quiser saber o próximo termo, com certeza vai ser quanto? A soma dos dois anteriores. 8 mais 13, 21. Famosa sequência de Fibonacci, só não lembro se Fibonacci são 2 N's ou 2 6. Acho que são 2 6. Então essa sequência ela é muito importante. Se você colocar coelhos, casais de coelhos em um laboratório para verificar como vai ser o crescimento populacional, vai ser de acordo com essa sequência. E nós temos várias outras. Temos sequências que a gente não tem um comportamento muito padrão, um comportamento mais exótico. Por exemplo, se eu tivesse essa sequência aqui, ó, e te perguntasse qual é o próximo termo, é impressionante como as pessoas travam nessa questão.
essa questão aí, esse exemplo, né? O próximo termo qual é? Realmente é isso mesmo, 200. É a sequência dos números que começam com a letra D. Esse é o primeiro número que começa com a letra D, positivo. 10, 12, 16, 17, 18, 19. E depois do 19 só vai começar com a letra D, o próximo vai ser 200. Então alguns padrões são fáceis de observar, outros nem tanto. Uma coisa importante de você ficar ligado é como você representa cada termo desse. Por exemplo, esse cara é o primeiro termo da sequência. Então é muito comum você simbolizar pela letra A, acompanhada de um índice A1. Também poderia ser que fosse X1, tá certo? B1, de acordo com a necessidade. Mas a maioria dos materiais didáticos do Brasil, A1, tá? O segundo termo, A2. O terceiro termo, A3. E assim vai. Se por acaso eu continuasse com essa relação aqui, e tivesse o número de posição, se eu tivesse o número 247.812, também é um número que começa com a letra D, o que é que eu poderia fazer? Se eu não sei a posição desse cara, normalmente a gente generaliza. Então eu sei que aqui é o primeiro é o A1, o segundo A2, terceiro A3, A4, 5, A6, A7, A8. Mas se eu não sei a posição desse cara, eu posso chamar de AN. É uma forma de generalizar um termo quando a gente desconhece. Beleza? Tranquilo? Então temos diversos comportamentos de sequências, dentre os mais importantes para uma prova como o Enem, progressão aritmética com certeza. Beleza? Seguimos. Quando você tem uma sequência como essa aqui da PA, por exemplo, eu consigo identificar que um termo dela, tá? Seria, deixa eu pensar, 203. Um dos termos dela. Aí o cara diz, ô Kenji, aí se eu não sei a posição dele, eu chamo de quê? AN. Aí o cara diz, ô Kenji, mas como é que você sabe que esse cara é um termo da sequência? Porque eu montei aqui na minha cabeça uma lei de formação da sequência. É como se fosse uma função, uma fórmula, que você consegue obter qualquer termo que você queira da sequência. Às vezes essa lei é dada, às vezes essa lei você constrói. Geralmente a construção é a parte mais difícil. Mas vamos pegar um exemplo quando é dada numa situação. Imagina que ele te dá uma lei de formação como essa e diz: uma sequência numérica pode ser definida pela fórmula ou pela lei de formação e considere os seguintes exemplos. Olha a lei de formação aqui. E ele pede para você determinar os 4 primeiros termos dessa sequência. Uma coisa muito importante é essa situação aqui, em que N pertence aos naturais asterísticos. N é esse índice, pessoal. O que é N asterístico? Você lembra? Naturais asterísticos? Exatamente, é o conjunto dos naturais eliminando zero. Então, o primeiro termo dessa sequência eu poderia chamar de A1. A1 seria onde tem N, coloca 1. Se onde tem N, coloco 1, onde tem N, eu coloco 1. Então, teríamos 3 vezes 1, mais 1. Lembrando que primeiro multiplica para depois somar. 3 vezes 1 deu 3, mais 1 deu 4. Também poderia calcular o A2. O A2 é meu segundo termo. Em onde tem N, coloca 2. Então, onde tem N, eu coloco 2. Teríamos 3 vezes 2, mais 1. Fazendo essa conta, 3 vezes 2, 6, com 1 deu 7. Poderíamos calcular o A3. Onde tem N, eu coloco 3. Se onde tiver N, eu coloco 3, teremos 3 vezes 3 deu 9, mais 1, 10. E finalmente eu tenho 1 a 4. Onde tem N, eu estou colocando 4. Então vai ficar 3 vezes 4 mais 1. 3 vezes 4, 12. Com mais 1 deu 13. Então essa sequência vai ser uma sequência conhecida. Essa sequência, essa aqui é o 4, 7, 10, 13 e assim vai. E se você observar, é uma progressão aritmética. Por quê? Porque a variação entre dois termos é sempre a mesma. Essa variação nesse caso é 3. Essa variação na PA,
que a gente está chegando brevemente, você vai verificar que é chamada de razão. Isso aqui é uma progressão aritmética de razão 3. Então ele poderia te dar essa sequência também, e você acha essa lei de formação. Mas ele fez o contrário, ele deu a lei de formação e pediu a sequência. A gente pode fazer as duas coisas. A gente vai aprender já já isso. Existe uma outra relação também, pessoal, que é chamada lei de recorrência. E a lei de recorrência, o nome já diz tudo, ele recorre a alguém. Por exemplo, essa fórmula aqui, ó, ele diz, sabendo que o A1 é 1, ou seja, meu primeiro termo de uma sequência é 1, meu segundo termo da sequência é 2, e qualquer termo AN é igual a AN menos 1, ou seja, o anterior a ele, mais o AN menos 2. Então, o último cara seria o penúltimo mais o antepenúltimo. Então, como esse AN está dependendo dos anteriores, ele está recorrendo os anteriores para ser descoberto. Então, essa é a lei de recorrência. Quer ver a sequência? O A1, claro que eu tenho, o A2, claro que eu tenho. Então, eu poderia descobrir o A3. Para descobrir o A3 é onde tem N, eu coloco A3, pessoal. Se onde tem N, eu coloco 3. Vai ficar 3 menos 1 aqui, vai ficar 2. E aqui vai ficar 3 menos 2, vai ficar 1. Como A2 e A1 são iguais a 1, substituir deu 2. Posso achar o A4 também. O A4 é substituir onde tem N, coloca 4. Se onde tiver N eu colocar 4, vai ficar 4 menos 1 aqui, que é 3. 4 menos 2 dá 2. Então, quando você substitui, se no lugar do A4, A3, desculpe, eu coloco 2, e no lugar do A2 eu coloco 1, 2 mais 1 deu 3. Ou seja, qualquer termo está sendo a soma dos dois anteriores. Então, essa sequência é daquela de Fibonacci. O primeiro termo é 1, o segundo termo é 1, o terceiro termo é 2, que é a soma do segundo com o primeiro. O terceiro termo, quem é? É 2, né? O quarto termo é 4. O quarto termo é a soma do terceiro com o segundo. E assim vai. Então, com certeza, se você identificar, o próximo cara aqui vai ser quanto? Vai ser 5. O A5, se no lugar do N colocar 5, vai ficar 5 menos 1, 4. 5 menos 2, 2. 5 menos 2, 3. O A4, nós sabemos que vale 3. O A3, nós sabemos que vale 2. Então, você começa a montar uma sequência que qualquer termo é a soma dos dois anteriores. É a famosa sequência de Fibonacci. Então, por que essa lei é chamada lei de recorrência? Essa lei é chamada de recorrência porque qualquer termo, para ser montado, ele recorreu a anteriores. Beleza? Vamos aplicar duas questões agora, que você vai ver que isso aqui é tranquilo, não tem nada demais. Então, para aplicar, pessoal, vamos fazer duas questões em que uma delas foi do Enem. Eu vou começar pela questão 2, que foi do Enem, tá? Ele diz, observando cada linha da sequência de números no quadro acima, a sequência numérica adequada para ocupar a última linha do quadro, da esquerda para a direita, respeitando-se o padrão sugerido, qual seria? Então, isso aqui é um problema de análise de padrão. Você precisa analisar o padrão do comportamento dessa sequência. Se você observar uma das maneiras, tem diversas maneiras de você analisar, não só tem uma não, tá? Então, da esquerda para a direita aqui, ó, tá crescendo, aqui tá crescendo. Aqui cresce, decresce, cresce. Então aqui decresce. Então eu já sei que é uma sequência decrescente quando eu olho da direita para a esquerda, tá certo? Além disso, não, da esquerda para a direita cresce, da direita para a esquerda aqui cresce. Da esquerda para a direita cresce, aqui cresce da direita, da esquerda, da direita para a esquerda. Aqui cresce da esquerda para a direita, então aqui cresce da direita para a esquerda. Vai crescer da direita para a esquerda, então você diz que é decrescente. Se cresce da direita para a esquerda, eu já elimino essa letra aqui, ó, que da direita para a esquerda aqui diminui. Ok? Também elimino qual letra? A letra A, que da direita para a esquerda que cresce.
Beleza? Uma maneira que você pode analisar é que em cada linha o último termo fica vazio. Então aqui, ó, direita vazio, esquerda vazio, direita vazio, esquerda vazio, direita vazio, esquerda vazio. Então vazio vai ser o último cara da esquerda, onde todos são. E uma outra maneira que você pode pensar, tem várias maneiras, tá? Assim, ó. 1, 2, 3, 4, na diagonal 5. Consecutivo sempre. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, aí 21. Sempre na diagonal. 21, 22, 23, 24. E com isso a resposta correta vai ser letra C de casa. Uma outra maneira que as pessoas gostam de analisar é assim, ó. Pega qualquer linha e observa. Esse cara aqui, de 2 para 10 aumentou 8, de 10 para 18 aumentou 8, de 8 para 16 aumentou 8, de 16 para quem vai aumentar 8? 24. E a mesma coisa aqui, ó. 7 para 15 aumentou 8, 15 mais 8, 23. 6 mais 14 deu, 6 mais 8 deu 14, 14 mais 8, 22. Você pode pensar desse jeito. Beleza? E agora a gente vai para a questão 1, para a gente avançar aí na parte mais importante, que é a parte de PA. Numa sequência, cada termo... Deixa eu ajeitar o ar-condicionado aqui, tá um calor danado. Numa sequência, cada termo a partir do terceiro é a soma dos dois termos anteriores mais próximos, ou seja, a n é igual a n menos 2 mais a n menos 1. O segundo termo é igual a 1 e o quinto termo vale 2007. Qual é o sexto termo? Então, às vezes as pessoas se emocionam e pensam que é a sequência de Fibonacci. Não é. Para ser a sequência de Fibonacci ter esse crescimento, que qualquer termo é a soma dos dois anteriores, mas ele garante que o primeiro e o segundo termo são iguais a 1. Então, nesse caso, ele não sabe quem é o primeiro termo, sabe quem é o segundo, não sabe quem é o terceiro, não sabe quem é o quarto. Sabe que o quinto é 2007, ele que é o sexto. Aqui eu posso escrever, ó, pelo que ele informa aqui, qualquer termo é o AN menos 1, ou seja, é 1 a menos que ele, mais o AN menos 2, 2 a menos que ele. Então, qualquer termo é a soma dos dois anteriores. Então, se eu entender isso, eu posso escrever que A3 é A1 mais 1, soma os dois anteriores. Posso sugerir que A4 é a soma dos dois anteriores também, A3 mais 1. Posso sugerir que o A5 é a soma dos dois anteriores, A3 mais A4. E ele vai descobrir o A6. Então, o que é que eu posso fazer? O A3 ele pode ser escrito em função do primeiro termo. O A4 ele pode ser escrito em função do primeiro termo. Então, onde tem A3 e A4, eu vou substituir. Então, se liga. Onde tem A3, onde tem A4. Qual é o intuito de fazer isso? De achar o A1. Se eu achar o A1, eu acho qualquer termo da sequência. Então, onde tinha 3, coloquei o valor dele. Onde tinha 4, coloquei o valor dele. A1 mais A... Opa, errei aqui, ó. Não errei nada. Tá certíssimo. Mas no lugar desse aqui, o que é que eu posso fazer? 1 mais 1 deu 2. 2 está somando. Vai para o outro lado subtraindo. Aqui ficou A1 mais A3. Mas no lugar do A3 eu vou colocar esse valor dele mais uma vez. Ó. A1 mais 1. Esse não é o valor de A3? Aí aqui eu vou conseguir. A1 mais A1, pessoal. 2A1. 2007 menos 2 dá 2005. Mais uma vez 1 somando vai para o outro lado subtraindo. 2005 menos 1 dá 2004.
2 está multiplicando, passou dividindo. Quanto é 2004 dividido por 2? 1002. Então, o primeiro termo é 1002. Então, descoberto que o primeiro termo é 1002, que o segundo termo é 1, que é um A3. O A3 é a soma dos dois anteriores, da 1003. Que é um A4? A soma dos dois anteriores, 1004. Que é um A5? A soma dos dois anteriores, 2007. Então, que é um A6? A soma dos dois anteriores, que dá 3011. E era o que nós queríamos achar. Resposta 3011. Resposta, letra C de casa. Fechou aí? De boa? Que maravilha, hein? Vamos seguindo. Então, pessoal, dentre as principais sequências que nós vamos trabalhar, a mais importante delas é essa aí, ó, a progressão aritmétrica. Que é que você observa uma progressão aritmétrica, uma sequência numérica, em que a variação entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. Essa variação tem um nome chamada de razão. Então, veja que do primeiro termo para o segundo aumentou 2, do segundo termo para o terceiro aumentou 2, do terceiro termo para o quarto aumentou 2. Então, isso aqui é uma progressão aritmética de razão 2 e ela é crescente. Já quando você trata justamente a segunda sequência aqui, você observa que do primeiro termo para o segundo diminuiu 3, do segundo para o terceiro diminuiu 3. Então, isso aqui é uma progressão aritmética decrescente. E essa diminuição que é a razão. A razão, nesse caso, é menos 3, tem que corrigir no material. É uma PA decrescente. Quem determina o crescimento ou decrescimento de uma progressão aritmética é simplesmente quem, pessoal? A razão. Quando a razão é positiva, a PA é crescente. Quando a razão é negativa, a PA é decrescente. Já nesse terceiro caso aqui, o que é que você observa? A variação entre dois termos consecutivos é sempre zero. Então, nesse caso, é uma progressão aritmética constante, ela não cresce nem decresce. Qual a grande importância dessa sequência? A grande importância dessa sequência é que quando você acha um termo da sequência, você consegue encontrar qualquer outro. E é isso que a gente vai fazer. Vou pegar um exemplo aqui, esse é exemplo 1. Vamos embora. Pegando esse exemplo 1 aqui, imagina que a sequência, imagina não, lembre que a sequência é essa, 3, 7, 5, 3, 5, 7, 9, 11 e assim vai, e a razão é sempre 2. Imagina que eu quisesse o centésimo termo. Claro que eu poderia sair acrescentando de 2 em 2 até chegar no centésimo, mas isso é inviável. O que é que nós podemos observar? Nós observamos que o primeiro termo é 3, o segundo termo, segundo termo é o primeiro mais a razão, ou seja, o segundo termo que é 5 é pegar o primeiro termo e adicionar a razão. O terceiro termo eu poderia dizer que é o segundo termo mais a razão. Se eu pego 5 e somo 2 dá 7. Eu poderia fazer a mesma coisa com o quarto termo. O quarto termo, eu poderia dizer que é o terceiro termo mais a razão. Se eu pego 7 mais 2 dá 9. Analisando cada coisinha dessa aqui, o que é que você observa? O que nós observamos é o seguinte. Onde tem a 2, pessoal, eu poderia colocar esse cara todinho aqui. Então, onde tem a 2, eu poderia colocar isso. Então, podemos escrever, deixa eu organizar. Então, eu posso dizer que meu A3 vai ser o A2 mais R. Então, A3 vai ser quem? O A1, R com R, 2 R's. Vou fazer a mesma coisa aqui para achar o quarto termo. Vai ser o terceiro termo mais a razão. Se eu pego esse terceiro termo e adiciono a razão, vai dar meu quarto termo, que vai ser o A1 mais 3 R's.
E se eu colocar lado a lado aqui, pessoal, o que é que nós observamos? Qualquer termo da PA está sendo escrito como o A1, mais uma certa quantidade de razões. E essa quantidade de razões é sempre um a menos que esse índice, ó. Então, se eu quisesse, por exemplo, o A10, seria o A1 mais quantos R's, pessoal? É sempre um a menos que esse índice, seria mais 9 R's. E se eu quisesse, ao invés do A10, eu quisesse o AN, vai ser o A1 mais N menos 1R. Essa forma, importante você guardar no seu juízo, é a forma do termo geral da PA. Qualquer termo da PA eu consigo encontrar sabendo o meu primeiro e a razão. Ok? Por exemplo, se eu quisesse o milésimo termo aqui, vai ser o A1 mais quantos R's? A quantidade de razões sempre é um a menos que o índice. 999 R's. Então, o milésimo termo seria meu A1 mais 999 vezes 2, que é a razão. Multiplicando 999 vezes 2 dá 1998. Com 3 daria 2001. Se você duvida, você pode sair testando, adicionando de 2 em 2 até chegar no milésimo. Onde o A1 é meu primeiro termo, R é minha razão, N é o número de termos e o AN é o termo que eu procuro, chamado termo geral. E com isso você vai ver que essa situação é tranquila, e para que a gente entenda a grande importância disso, nós vamos fazer algumas aplicações. Simbora, vamos embora. Questão 3, questão do Enem, diz o seguinte: uma confeiteira pretende divulgar em um sítio da internet os doces que produz, mas só fará isso se acreditar que o número de acessos por semana compensará seu gasto com a divulgação. Por isso, pediu que lhe enviasse dados sobre o número de acessos ao sítio nas últimas 5 semanas e recebeu o gráfico a seguir. A confeiteira acredita que se o número de acessos mantiver o mesmo crescimento semanal para as próximas 5 semanas, ao final desse período valerá a pena investir na divulgação. O número de acessos que a confeiteira acredita ser suficiente para que a divulgação no sítio valha a pena. Então, o que é que acontece? Esse tipo de problema a gente poderia fazer como se fosse, a gente chama na raça, né? Observe que a evolução aqui, de cada termo, de cada semana para a próxima, sempre tem aumentado em 2. Então, eu poderia dizer que isso aqui é uma progressão aritmética de razão 2, tá? E se eu quisesse o sexto termo, ia ser 162, o sétimo, 164, o oitavo, 166, o nono, 168 e o décimo, 170. Ou seja, o meu décimo termo seria 170. Quem teria uma forma mais habilidosa de encontrar isso? Teria sim. Além de analisar essa forma habilidosa, uma coisa importante para você entender que funciona como uma PA, o que seria? Observe que de cada termo para o próximo, a cada semana que se passa, o aumento é sempre de 2. A cada semana que se passa, o aumento é sempre de 2. Quando toda vez que passado períodos iguais tivermos aumentos iguais, essa relação tem um crescimento chamado crescimento linear. Então, tudo que tem crescimento linear tem crescimento de acordo com a progressão aritmética. Beleza? Kenji, como é que eu faria se fosse o milésimo termo? Eu vou acrescentando de 2 em 2 até chegar lá? Não, então a gente poderia fazer o quê? Como isso aqui forma uma PA, pessoal, de razão 2, lembra que eu falei para vocês que eu posso contar qualquer termo sabendo primeiro? Então, o AN vai ser o quê? O A1 mais N menos 1 vezes R, usando a fórmula do termo geral. Como ele quer o décimo termo, ele quer o A10. Então, onde tem N, pessoal, e colocou 10. Então, vai ser A1
A quantidade de razões é sempre 1 a menos que o índice. Então vai ficar mais 9 R's. O A1 vale 152. E a razão vale quanto, pessoal? A razão vale 2. Se nós multiplicarmos 9 vezes 2 dá 18. 18 com 152 vai me dar quanto? Vai dar 170, não é, pessoal? Então, a quantidade que vai ser na 10ª semana, 170. E a resposta correta seria a letra B de Brasil, do mesmo jeito. Fechou? Com isso, a gente vai fazer o exemplo 5 e depois volta para o 4, que o 5 é um pouquinho mais fácil. Esse exemplo 5 é um exemplo que caiu na prova do Enem, tá? Alguns livros teriam esse assunto como interpolação aritmética, e você não precisaria nem saber que existe esse nome, essa nomenclatura, para fazer esse problema. Simbora. Em uma determinada estrada existem 2 telefones instalados no acostamento, um no quilômetro 30 e outro no quilômetro 480. Entre eles serão colocados mais 8 telefones, mantendo entre 2 telefones consecutivos sempre a mesma distância, com a sequência numérica que corresponde à quilometragem em que os novos telefones serão instalados. Então, observe que tem um no quilômetro 30, e aí vai colocar mais 8, pessoal. E quando ele colocar mais 8 aqui, o que nós observamos? E o último vai ser no quilômetro 480. Como a distância entre 2 telefones desse aqui é sempre a mesma, então isso aqui é uma progressão aritmética, que a razão da progressão aritmética, que é justamente a variação, é a distância entre 2 telefones. E ele quer saber em quais quilômetros vai colocar esses outros telefones. O que é que eu sei? Aqui eu tenho que meu primeiro termo é 30. Esse cara, 480, tem que posição, galera? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º termo. Esse cara é o A10. Lembra que eu falei para você que qualquer termo você pode escrever em função do primeiro? O A10 vai ser o A1 mais quantos R's? Mais 9 R's. O A1 é 30 e eu vou achar a razão, ou seja, a distância entre 2 telefones consecutivos. 30 está somando, vai para lá subtraindo. 480 menos 9, menos 30, desculpe, vai dar 450. 9 está multiplicando, passou dividindo. 450 dividido por 9 dá 50. Ou seja, a distância de 2 telefones é de 50. Então, o próximo vai ser colocado no quilômetro 80. 30 mais 50 é 80. O outro, 80 mais 50 é 130. Mais 50 é 180. Mais 50 230. Mais 50 280. Mais 50 330. Mais 50 380. Mais 50 430. Então, os telefones serão colocados nesse cara aqui, ó, nesses quilômetros. 80, 130, 180, 230, 280, 330, 380 e 430. Com isso, a resposta correta seria a letra D de dado. Beleza? Vamos olhar essa questão 2, você vai ver que é tranquila. 2 não, a 4. Essa questão a gente elaborou, questão montada por nós, e é um problema que geralmente as pessoas têm dificuldade de compreender. Se liga aí, vamos embora. No projeto de privatização de uma BR, pretende instalar postos-telefones em toda a sua extensão. A pretensão é colocar o primeiro telefone no quilômetro 40 e em cada 3 quilômetros colocar sempre um outro. Sabendo que nessa BR aconteceu um acidente no quilômetro 750, o telefone mais próximo do local do acidente qual seria? Então aqui, galera, ó, quilômetro 40, 43, 46, 49. E está dizendo que aconteceu um acidente no quilômetro 750. Aí a primeira pergunta é, será que no quilômetro 750 tem um telefone? Então, eu não sei. Como é que eu vou saber se vai ter ou não? Se ele for um termo qualquer da minha sequência. Então, ele teria. Então, como é que eu faço? Vamos supor que ele esteja, que tem um telefone aqui. Caso tenha um telefone aqui, o que é que eu sei? Eu sei que esse primeiro termo aqui é o A1, esse cara aqui é o A2, esse cara aqui é o A3, aqui é o A4. Mas esse cara eu não saberia a posição dele.
Então esse cara aqui seria o AN. Então vou chamar esse cara de AN. Como nós sabemos, qualquer termo de uma progressão aritmética pode ser escrito em função do primeiro. Então a N vai ser o A1 mais N menos 1R. O AN é 750, o A1 é 40, e a razão nesse caso, quanto é? Isso é 3, porque 2 telefones, a distância consecutiva em 3 é de 3 em 3. Se esse termo for um termo da minha sequência, significa que esse N aqui vai ser um número inteiro. Então, se N for um número inteiro, satisfaz. Esse cara satisfaria a um termo da sequência. Se eu achar o valor de N e não for inteiro, então não é contraria, porque os índices desses meus termos da sequência são números inteiros. 40 está somando, vai para o outro lado subtraindo. 750 menos 40 dá 710. E aqui eu distribuo 3N menos 3. Menos 3 está subtraindo, vai para o outro lado somando. 710 mais 3 vai ficar 713. E eu quero o valor de N. 3 multiplicando vai dividindo. Lembrando que N tem que ser um número inteiro. Será que N é inteiro, pessoal? Se você observar, se eu pegar 7 mais 1 mais 3, a soma dá 11. 11 não é divisível por 3. Então, se eu dividir 713 por 3, não dá inteiro. Significa que o quilômetro 750 não tem telefone. Não é um termo dessa sequência. Se você dividir 713 por 3, 7 por 3 cabe em 2 vezes, sobrou 1. 11 por 3 cabe em 3 vezes, sobrou 2. 23 por 3 dá 7 vezes, sobrou 2. Ou seja, vai dar 237 telefones e vai sobrar alguma coisa. Então, isso aqui seria 237 alguma coisa. Como o N tem que ser inteiro, eu vou verificar a posição do telefone de número 237, para saber em que quilômetro vai bater. A posição desse cara do quilômetro do telefone de número 237 vai ser o quê? A1 mais 236 R's, em que o A1 é 40 e a razão é quanto, pessoal? A razão é 3. Lembrando que primeiro multiplica para depois somar. Quando eu multiplico 236 por 3, pessoal, isso aqui dá 708, com 40 dá 748. Ou seja, no quilômetro 748 vai ter um telefone. E depois dele, depois de 3 quilômetros. Então vai ter um no quilômetro 748. Vai ter um telefone no quilômetro 748. Depois no 751. E assim vai. Como ele disse que o acidente ocorreu no quilômetro 750, está entre 748 e 750. Então, esse acidente está mais próximo de que telefone? Desse cara aqui, do 751. Concorda comigo? Então, o acidente está mais próximo do telefone 751, que está no quilômetro 751, perdão. Então, o quilômetro 750, onde aconteceu o acidente, está mais próximo do telefone no quilômetro 751. E essa distância é de quantos quilômetros? É de 1 quilômetro. Então, a resposta, letra C de casa. Quando a gente começa a trabalhar com o PA, existem duas propriedades muito importantes, tá? E claro, se você não soubesse dessas propriedades, pessoal, isso aqui, e soubesse fazer as aplicações corretamente, você conseguiria matar os problemas. Mas se existe a propriedade, é porque ela encurta o seu trabalho. Então, a gente vai falar das propriedades e a gente quer que você não sofra com esse assunto. Beleza? Então, a primeira propriedade que a gente vai trabalhar é o seguinte. Ó. Imagina que eu vou colocar numericamente, que eu acho que fica mais fácil da pessoa aceitar e entender, que se você observar da esquerda para a direita, 3, e da direita para a esquerda, 15. São os primeiros termos da sequência. É o primeiro da esquerda para a direita e o primeiro da direita para a esquerda. Já 5 e 13 também são termos que o 5 é o segundo termo da esquerda para a direita e o 13 é o segundo termo da direita para a esquerda.
São termos equidistantes dos extremos. O mesmo ocorre com 7 e 11. O 7 é o terceiro termo da esquerda para a direita e o 11 é o terceiro termo da direita para a esquerda. Esses termos são chamados termos equidistantes dos extremos, porque eles estão à mesma distância dos extremos dessa sequência. E a primeira propriedade analisa que esses termos equidistantes dos extremos, pessoal, o que é que ocorre com eles? Quando você pega esses termos, a soma entre eles dá uma constante. Ó. Você pega 3 com 15 e somar, essa soma dá 18. Você pega 5 com 13, essa soma também dá 18. Se eu pegar 7 com 11, essa soma também dá 18. Então, isso aqui são termos equidistantes dos extremos. A soma dos termos equidistantes dos extremos dá sempre a mesma coisa, então a soma é constante. Essa é uma propriedade muito importante, que a partir dela a gente vai mostrar a propriedade da soma dos termos. A segunda propriedade, que também é bem importante, é que se eu pegasse qualquer sequência, qualquer PA, quaisquer 3 termos em PA, e analisasse esses 3 termos, você vai ver que o termo central vai ser a média aritmética dos outros 2. Por exemplo, pegando esse primeiro exemplo aqui, ó, 3, 5 e 7, observe que 5 é a média aritmética de 3 e 7. Aí você vai dizer, mas por que tem que ser seguido? Então, eu vou pegar assim, ó, 3, 9 e 15. Eles estão em PA? Sim, porque a distância de 3 para 9 é de 6 e de 9 para 15 é de 6. E o termo central, que é 9, é a média aritmética dos outros 2. 3 mais 15, 18, dividido por 2 dá 9. Ou seja, se eu tenho 3 termos em PA, o termo central sempre vai ser a média aritmética dos outros 2. Com isso, a gente faz um exemplo basicão, que esse exemplo aqui, ó, cadê? Esse exemplo 7, que diz o seguinte: o tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita é dividido em 3 coligações partidárias, em partes diretamente proporcionais aos termos da progressão aritmética, T, T mais 6 e T quadrado. Nessas condições, a cada hora de propaganda eleitoral gratuita, a coligação partidária a qual couber a maior parte do tempo T medido em minutos ficará com quantos minutos? Então, preste atenção. Qual é que eu estou falando para vocês? A gente poderia resolver esse problema sem saber de qualquer propriedade. E eu vou te mostrar isso aqui. Para que eu saiba o tempo destinado ao que tem maior tempo, eu preciso achar o valor de T. Olha aqui. Olhando essa sequência numérica, sequência de 3 termos, você observa o seguinte, que do primeiro termo para o segundo, aumentou 6. Então, do segundo para o terceiro vai aumentar 6 também. Nós poderíamos pensar desse jeito, sem usar propriedade. Mas se você quiser usar propriedade, eu posso dizer que o termo central, que no caso é T mais 6, é igual à média aritmética dos outros 2. E você monta uma relação para achar o valor de T. Porque eu não gostei de usar essa propriedade, então eu posso pensar da seguinte maneira. Se do primeiro para o segundo aumentou 6, então do segundo para o terceiro aumenta 6. Então, se eu pegar o segundo termo e aumentar 6, vai dar o terceiro. Desenvolver isso aqui do lado esquerdo, isso do lado direito, vai dar a mesma coisa. Beleza? Então, isso aqui é uma igualdade com valor desconhecido, e tem essa equação de segundo grau. Para a gente resolver isso, pode fazer a fórmula de Bhaskara. E a gente só usa a Bhaskara se a gente deixar um dos lados igual a quanto? Pessoal, a 0. Eu posso passar todo para um lado só. T está somando, vai para lá subtraindo. 6 mais 6 dá 12, vai para lá menos 12.
Isso é a equação do segundo grau, em que o A é 1, o B é menos 1 e o C é menos 12. A gente vai aplicar a fórmula de Bhaskara. Aplicando a fórmula de Bhaskara, é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes A. E quem é o delta? B ao quadrado, menos 4 AC. Primeiro se calcula o delta. Menos 1 ao quadrado deu 1. E aqui, menos com mais dá menos, com menos deu mais. 4 vezes 1 dá 4, vezes 12, 48. O delta é 49. Menos com menos dá mais 1. Então, T vai ser 1. Mais ou menos raiz de delta, raiz de 49, que no caso é 7, dividido por 2. E com isso você tem duas opções para a solução de T. 1 mais 7 deu 8, por 2 deu 4. 1 menos 7 dá menos 6, por 2 dá menos 3. T não pode ser menos 3, porque T é o tempo, não pode ser negativo. Então, eu sei que as medidas são, se T é 4, vai ficar 4. 4 mais 6, que é 10. E 4 ao quadrado, que é 16. Ou seja, a hora de propaganda vai ser dividido proporcionalmente a esses valores. Aí, nesse caso agora, não tem mais nada com PA, porque a parte de PA era só isso. Então, se vai ser proporcionalmente, diretamente proporcional a esses valores, então o primeiro vai ter 4 partes, o segundo vai ter 10 partes, e o outro vai ter 16 partes. E quando eu somo todas essas partes, vai dar o total de tempo, que são 60 minutos. Que ele diz que é a cada hora. 4x mais 10x mais 16x dá 30x, pessoal. 30x igual a 60. Como eu quero o valor de x, 30 está multiplicando, passou dividindo. Quando é 60 dividido por 30 dá 2. Então, cada parte vale 2, ou seja, a primeira coligação vai ter 4 vezes 2, 8 minutos. A segunda, 10 vezes 2, ou seja, 20 minutos. E a terceira, 16 vezes 2, 32 minutos. Como ele deseja aquele que vai ter maior tempo, resposta letra D de dado. E já usando o link dessa ideia, aí ele vai trabalhar com essa relação muito importante. É a segunda parte mais importante da PA, inclusive tem uma lenda muito importante sobre ela, que diz que um dado dia, um certo professor queria o quê? Calcular essa soma. Pediu para os alunos calcular essa soma. Ele não estava afim de dar aula e pediu, calcula essa soma. E um aluno muito rapidamente, chamado Gauss, um alemão, naquela época de exatamente de 11 a 13 anos, resolveu rapidamente essa soma. O que é que ele pensou? Ele usou a propriedade. E com isso, ele encontrou a soma dos termos de uma progressão aritmética. E foi o seguinte, ele pegou essa sequência, isso aqui é uma PA. Essa PA é uma PA de razão 1. E ele começou a visualizar que, quando ele pegava os termos equidistantes dos extremos, essa soma dava sempre a mesma. A soma dava sempre 101. Então, o que é que ele diz? Ao invés de sair somando isso na forma raçuda de 1 por 1, ele pensou, eu tenho 100 termos e estou agrupando de 2 em 2. Então, esses 100 termos vão formar 50 duplas. E cada uma dessas 50 duplas, cada uma delas vale 101. Então, essa soma são 50 duplas de 101. Uma de 101 significa o quê? A soma do primeiro termo mais o último. Também poderíamos dizer que seria a soma dos dois termos equidistantes dos extremos. E o que é 50?
50 é a metade do total de termos. Se eu tenho 100 termos, 50n sobre 2. E daí surgiu essa famosa fórmula da soma dos termos de uma PA. A1 mais AN vezes N sobre 2. A dica é, se tiver que decorar a fórmula, são duas. A fórmula do termo geral, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. E a segunda, essa fórmula da soma dos termos da PA. São as duas fórmulas fundamentais para que você não pode sair desse conteúdo, desse assunto, sem ter mentalizado essas duas fórmulas. Beleza? Vamos aplicar. Começando pelo exemplo 9, que é um problema que o Enem gosta muito nesse estilo. E esse problema, vale salientar, ele não está associado com o quê? Com essa relação direta. Então, vamos analisar aqui, porque ele te dá uma imagem, que é que você faça uma análise padrão. Utilizando palitos de fósforo de igual comprimento, construiu-se uma sequência de figuras compostas de triângulos equiláteros congruentes entre si. E daí? Conforme indica a figura. Mantendo-se esse padrão de construção, o que é que se observa? Se observa que essa sequência numérica, essa sequência de palitos, e a pergunta que ele faz, manter-se o padrão de construção é a quantidade de palitos necessária para construir a 10ª figura. Nem sempre a raça vai te ajudar, tá certo? Então, às vezes, você tem que analisar o padrão. Eu vou chamar de N1 o número de palitos para formar a primeira figura, que são 3. N2, o número de palitos para formar a segunda figura, que no caso são quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E N3, o número de palitos para formar a terceira figura, que seria os 9 anteriores, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mais 9, 18. Se você analisar isso aqui como uma sequência numérica, mas isso aqui não é uma PA, porque do primeiro termo para o segundo aumentou 6, do segundo para o terceiro aumentou 9. Então, isso aqui não é uma PA, pessoal. Então, o que é que eu posso observar? Uma coisa que você pode observar é que qualquer termo, ele cresce em função do anterior. Então, o segundo termo foi o anterior, mais 6 palitos. O terceiro termo, a terceira figura, foi baseado em cima do anterior. Foi o anterior, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palitos. Então, foi o anterior, mais 9. Então, o que é que você poderia observar? Isso é análise padrão. A quantidade de palitos para a primeira figura é formada por uma parcela. A quantidade de palitos para formar a segunda figura é uma soma de 2 parcelas. A quantidade de palitos para formar a terceira figura é uma soma de 3 parcelas. Então, a primeira é uma parcela, a segunda 2 parcelas, a terceira 3 parcelas. Então, se ele quiser saber a quantidade de palitos para formar a 10ª figura, certamente vai ser uma soma de 10 parcelas. Além disso, se você quisesse montar a 4ª figura só para o desencargo de consciência como ia ser, você ia pegar a quantidade de palitos da terceira e iria preencher aqui, galera, ó. Fechando essa figura. Olha como ficaria. Quando eu saísse fechando aqui, peraí que isso aí é horrível. Você ia ter essa outra figura. Faltou mais um aqui. Ou seja, a quantidade de palitos da 4ª figura seria a mesma do terceiro,
mais quanto? Mais esses palitos rosas, que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, é a soma dos termos de uma PA. Porque essa aqui é uma soma, essa sequência é uma PA, de razão 3. Se você for mais malandro, você pode observar o seguinte: se ele quer o N10, é a soma de 10 termos. Claro que eu poderia ir na raça aumentando de 3 em 3. Então eu poderia pensar assim, ó, o primeiro termo aqui, ó, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4. Então você vai somar 10 parcelas, então vai até o 3 vezes 10. É uma forma de você fazer. E como é que eu poderia fazer essa soma? Ou eu saio na raça, ou então uso a fórmula da soma dos termos de uma PA. Seria o A1 mais o AN, ou seja, o primeiro termo mais o último, vezes a quantidade de termos, que no caso são 10, dividido por 2. 30 mais 3 dá 330, ou melhor, 30 mais 3 dá 33, perdão. Vezes 10 dá 330. Dividido por 2 dá 165. A quantidade de palitos para formar a 10ª figura, 165 palitos, letra C de casa. Fechou aí? E para liquidar essa parte, a gente faz simplesmente o exemplo 8, que é muito parecido a esse, que é que ele diz. Atualmente existem muitos aplicativos de fazenda virtuais. E daí? Que apesar de críticas, possuem enorme quantidade de usuários. Embora apresentem algumas diferenças de funcionamento, as fazendas virtuais possuem a mesma concepção. Cada vez que o usuário cuida de sua fazenda ou de seus amigos, ganha pontos. E quanto mais pontos acumula, maior é seu nível de experiência. Em um aplicativo de fazenda virtual, o usuário precisa de 1.000 pontos para atingir o nível 1. Acumulando mais 1.200 pontos, atinge o nível 2. Acumulando mais 1.400 pontos, atinge o nível 3. E assim por diante, sempre com esse padrão. Um usuário que está no nível 15 de experiência, acumulou quantos pontos? Então, observa o seguinte, ó, o nível 1, 1.000 pontos. O nível 2, ele acumula, ou seja, tem os 1.000 pontos e aumenta 1.200. O nível 3, ele vai ter essa quantidade do nível 2 mais 1.400. E ele vai fazer isso até atingir o nível 15. Então, é na mesma ideia. O nível 1 é a soma de uma parcela. O nível 2 é a soma de 2 parcelas. O nível 3 é a soma de 3 parcelas. Essas 3 parcelas estão em PA. O nível 15 vai ser a soma de 15 parcelas em PA, pessoal. 15 parcelas. Para isso, eu preciso achar quem é meu 15º termo. Claro que eu poderia ir na raça, que nem eu fiz no problema anterior, mas eu poderia achar o 15º termo de que maneira? Fazendo a forma do termo geral. A15 quem é? Né? A1 mais N menos 1R, onde a quantidade de razões é 1 a menos que o índice. A quantidade de razões é 1 a menos que o índice. Então, A15 vai ser o A1, que no caso é 1.000, mais 14 razões. No caso, a razão vale 200. 14 vezes 200 dá 2.800. Com mais 1.000 dá 3.800. Então, esse cara aqui vale 3.800. Como ele está querendo a soma desses 15 termos, o que é que a gente faz? O primeiro mais o último, vezes a quantidade de termos dividido por 2. Esse é a quantidade de pontos para o nível 15. 3.800 mais 1.000 dá 4.800. Dividido por 2 dá 2.400. 2.400 vezes 15 dá 36.000. Cuja resposta é a letra E de Enem. Claro que você poderia fazer para achar o 15º termo, você acrescentando sempre de 2 em 2, e você ia verificar que ia chegar em 3.800.
Beleza? Vamos embora. E aí, galera? Essa última parte da representação especial, geralmente eu comento o seguinte: se você não soubesse essa parte de representação especial, você conseguiria fazer os problemas do mesmo jeito, tá? Então, e por que se trabalha, Kinja? Porque, certamente, em muitos casos, facilita a sua vida. Agora, eu só acho que facilita a sua vida quando a quantidade de termos for ímpar. Minha dica: esqueça de usar essa representação especial se o número de termos for par. Esqueça. Não vale a pena. Diz quando é que vale a pena usar? Só vale a pena usar essa representação do especial quando o número de termos for ímpar e quando ele te dá a soma, por exemplo. O que seria? A gente comentou que quando você tem uma sequência, uma PA, tá? A gente pode escrever qualquer termo em função do primeiro, pela forma do termo geral. Lembra? O AN é o A1 mais uma certa quantidade de razões. A gente escreve qualquer termo em função do primeiro, mais uma certa quantidade de razões. Nesse caso aqui, a gente está querendo escrever em função do termo central. Por exemplo, se eu tivesse somente 5, 7 e 9, a gente sabe que a razão é 2, então eu poderia escrever o 9 como central mais a razão, e o 5 poderia ter escrito como central menos a razão. Se eu estivesse trabalhando com esses 5 termos aqui, eu poderia escrever também todo mundo em função do central. O 9 é o central mais a razão, e o 11 é o central mais duas razões. Já voltando, ao invés de adicionar, você subtrai. O 5 é o central menos a razão, e o 3 é o central menos duas razões. Quem já é obrigado a usar essa relação? Não, pessoal. Mas ele está falando porque se você for estudar num livro, você vai ver que isso vai ter. É muito comum os alunos, poxa, faltou isso. Não, não faltou. Mas se você quiser escrever, uma forma de você analisar é a seguinte: ó, 3 termos, o central é x, o posterior é x mais a razão. E o anterior é x tirando a razão. Se eu tiver 5 termos, o central é x, e à medida que eu vou colocando à direita, você vai adicionando da razão. E à medida que eu vou colocando à esquerda dele, você vai subtraindo a razão. Então, são formas de representar. Por quê? Porque às vezes ele te diz, por exemplo, a soma dos ângulos internos de um triângulo estão em PA. Então, quando você diz que a soma dos ângulos internos estão em PA e você os escreve dessa maneira, se eu faço a soma desses 3 termos igual a 180, porque a soma dos ângulos internos de todo e qualquer triângulo dá 180, eu já consigo diretamente achar o termo central. E isso faz com que minha vida fique facilitada. Por isso que a gente usa essa relação. Beleza? Mas, se você não usar, não tem problema. Um professor resolveu presentear seus 5 melhores alunos com livros de valores equivalentes a quantias diferentes. Os valores dos livros recebidos pelos alunos devem estar em progressão aritmética. É aquela história: 5 termos, x, x mais r, x mais 2r. Anterior, x menos r, x menos 2r. São os 5 livros. A soma dos 3 maiores valores, aqui, ó, a soma dos 3 maiores valores deve ser 5 vezes o total recebido pelos outros 2. Quem são a soma dos 3 maiores? A soma dos 3 maiores são esses caras aqui, galera, ó. É igual a 5 vezes a soma dos 2 menores. Se cada um professor deve receber um valor equivalente a uma quantidade inteira de reais, ou seja, cada valor desse é um valor inteiro, ele quer saber quanto o professor vai desembolsar. Então, para desembolsar, o que a gente vai observar? Para desembolsar, vai ser a soma desses 5 valores. Quando eu saio somando os 5 valores aqui, vou fazer isso aqui, ó. E quando eu somo, menos 2R vai eliminar com mais 2Rs.
Menos R vai eliminar com mais R, então vai ficar somente 1, 2, 3, 4, 5x. A minha resposta é 5x. Então, eu preciso achar o valor de x para cuidar do meu problema. De onde é que eu vou achar x? Vou achar x dessa relação que ele me deu. Então, aqui, quando eu saio adicionando os termos semelhantes, x mais x mais x, 3x, mais 3r's, é igual a 5 vezes x mais x, 2x, menos 3r. Se eu desenvolver, vai ficar 10x menos 15r. E vou isolar o valor de x. 3x está somando, vai para lá menos 3x. Quanto é que dá 10x menos 3x? 7x. Menos 15r vai para lá mais 15r. Com 3, 18r. Se eu quero o valor de x, vai ser 18r sobre 7. Preste atenção. Porque 7 está multiplicando, passou a dividir. Ele diz que o valor de cada livro é um valor inteiro em reais. Então, isso aqui tem que ser um número inteiro, pessoal. Isso aqui só dá inteiro se o 18R for divisível por 7. Se eu simplificar numerador com denominador. O numerador 18 não dá para simplificar com 7. Então, quem é que vai ter que simplificar com 7? O R. Então, o R vai ter que ser 7. Se o R é 7, o X é 18. Aí muita gente diz, mas por que o R tem que ser 7? O R não pode ser 14? Porque se o R for 14, 14 por 7 daria 2. Aí o X seria 36. Ou seja, os valores dos livros aumentariam. Como ele pega a menor quantidade inteira de reais, então o X tem que ser o menor, o R tem que ser o menor possível, vai ter que ser 7. Então o R é 7 e o X é 18, ou seja, se o X é 18, o gasto dele vai ser 5 vezes 18. 5 vezes 18 dá 90 reais. E com isso a resposta correta seria letra A de aprovado. Beleza? Letra A de aprovado. Resposta correta. 5 vezes 18. Por que 18? Porque a gente viu que x tem que ser 18, porque se o x não for 18, ele seria maior, seria 36. Não é isso? Então, como ele quer a menor quantidade inteira, x tem que ser 18. Se x é 18 e o gasto dele é 5x, 5 vezes 18 dá 90, que é o valor a ser pago, letra de aprovado. Fechado, galera? Então, eu espero vocês na próxima aula. Fique com Deus. Livro novo chegando.